Vamos partir então para as nossas atividades, tá bom? Elas vão estar aonde? Na página 96 do PET de vocês. E eu venho de novo falar para vocês, por favor, não deixe acumular atividade. Faz essa atividade hoje, me manda foto até amanhã para que a gente possa fazer as nossas aulas, tá? E não deixe de participar também da nossa aula do Meet, que é importante demais para vocês conseguirem entender a matéria, tá bom? Então vamos lá na número 1. Para compreender a história, é preciso entender alguns conceitos. Explique os conceitos abaixo. O que você vai fazer? Você vai lá no Google e vai procurar o significado de cada um desses conceitos. Significado de historiador, de fontes históricas, de fatos históricos, de rupturas e de permanências. Achou o significado? Copia aqui, tá bom? Aí o número 2. Analise quais as semelhanças entre o trabalho do historiador e do detetive. Eu falei sobre isso no vídeo, vocês podem voltar lá e ouvir a explicação, ou vocês podem vir aqui, ó, na página 95, tá falando um pouquinho sobre essa situação do historiador e do detetive. Então dá uma lidinha aqui e volta lá no vídeo se você ainda não conseguiu entender para tentar explicar. Esse daqui é muito parecido com o exercício que a gente fez no PET complementar, tá? Relacione os tipos de fontes históricas com seus exemplos, colocando a letra da primeira coluna correspondente com a segunda. Então, o que você vai fazer? O que é fonte escrita? Procura o que é fonte escrita aqui e coloca a letra A. E continua fazendo para as outras fontes também, tá bom? Número 4. Imagine que daqui a 100 anos, um historiador decida estudar o Brasil de 2021. Cite três exemplos de fontes históricas que ele poderia usar. Então, daqui a 100 anos, a gente nem vai estar vivo ainda, eu acredito, a não ser que eles inventem alguma coisa aí para prolongar a vida, vai vir alguém estudar o Brasil, o que acontecia no Brasil em 2021. Que fontes históricas que ele poderia procurar? O que a gente tem hoje, né, que poderia ser guardado para um historiador daqui a 100 anos? Número 5. Com base na leitura do texto desta semana, explique por que na história existem verdades ao invés de uma única verdade. O texto está falando sobre isso, tá bom? E eu vou tentar explicar um pouquinho aqui. Por que na história existem verdades? Eu já expliquei isso para vocês, inclusive, no outro PET, tá bom? Existem verdades porque existe um texto e várias pessoas para interpretar. Então, cada um vai olhar para aquele texto e interpretar de um jeito. Então, vai ser contado de várias maneiras. Por isso que existem verdades, tá bom? E não é só o texto, existe uma pintura. Eu vou interpretar de um jeito, vocês vão interpretar de outro e cada um vai contar o que viu. É claro que sempre baseado no que acontecia na época, mas aí podem acontecer algumas pequenas diferenças, por isso que existem verdades. Pode usar isso para colocar na resposta. Ou então você pode ir lá no texto, tá bom? Aqui nesse texto da página 95 e página 96, que ele está falando também, tá? Tá aqui na página 96, dá uma lidinha também. E aí vamos para o exercício número 6. Escreva um parágrafo refletindo a seguinte questão: por que é importante estudar história? Nós lemos um pouquinho sobre isso naquele texto no começo do vídeo que eu falei para vocês. Vocês podem usar um pouquinho dele se vocês quiserem, ou podem colocar também a opinião de vocês depois de tudo isso que a gente conversou, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no PV. De novo, vou pedir, não deixe atrasar a atividade. E a gente se vê amanhã na nossa aula do Meet, tá bom? Bons estudos para vocês!